Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Como identificar falsos líderes religiosos? Em todas as atividades humanas e nas profissões existem os verdadeiros e os falsos. Também na esfera da religião, podemos identificar muitos falsos líderes e falsos pastores entre os verdadeiros. Neste vídeo, eu vou te mostrar quem são os verdadeiros e os falsos pastores. Mas antes disso, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos e segue aqui até o final, tá certo? Então vamos ao vídeo. Jesus sempre ensinava por parábolas. Por isso ele disse que entre os seus seguidores existem o trigo e o joio, ou seja, o discípulo verdadeiro e o falso discípulo. Eles são quase iguais na aparência, mas bem diferentes na essência. A mesma realidade também é observada entre os líderes religiosos, pois muitos são falsos líderes. Na parábola do bom pastor, Jesus traz um ensinamento sobre todos os líderes, aí incluídos, eu creio, todos os grupos de falsos e verdadeiros líderes religiosos. Vejamos esse texto inicial de João 10, de 1 a 5, que diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, de 1 a 5. Nesse texto, e na sequência até o verso 21, Jesus identificou 5 tipos de líderes religiosos: o ladrão e salteador, o mercenário, o lobo, o pastor das ovelhas e o bom pastor. Vejamos cada um deles. O primeiro tipo de líder é o ladrão e salteador. Esse é o que não entrou pela porta das ovelhas e a porta é Jesus. Essa pessoa, na verdade, nunca foi convertida. É alguém que se mostra muito religioso, mas não tem um relacionamento vivo com Cristo, nem pastoreia de forma ensinada por Jesus, ou da forma ensinada por Jesus. Ele parece até mesmo uma pessoa certa, mas ele não é. Veja 3 textos sobre esse tipo de líder. João capítulo 10, verso 1 diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja também João 10, verso 8, que diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? disse Jesus, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Veja também o verso 10, a primeira parte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tais líderes não entram pela porta, é o que diz o texto, né? E essa porta é Jesus. Ou vieram antes de Jesus na vida das pessoas. Por isso eles são ladrões e salteadores. E se são ladrões e salteadores, isso significa que eles são fingidos, dissimulados, hipócritas, traidores, oportunistas, ou seja, são falsos líderes que armam situações e galgam posições no meio do povo de Deus apenas para roubar, matar e destruir. Esse é um tipo de líder religioso que não se preocupa com as ovelhas, mas apenas com coisas e posições. O segundo tipo de líder é o mercenário. Mercenário é alguém que luta numa guerra que não é dele. Ele não luta por convicção ou por uma causa, mas faz isso, ou o faz, apenas por dinheiro e vantagens. O líder mercenário é alguém até sincero. Ele é diferente do ladrão, que é dissimulado. Então ele pode ser até sincero, diferente do ladrão. Mas também é um falso líder, pois não é convertido.
e trabalha exclusivamente por dinheiro e não por amor às ovelhas. Por essa razão, ele não defende, não cuida e não ajuda realmente as ovelhas diante dos problemas e das tribulações e aflições. Então as ovelhas ficam cansadas e exaustas, como disse Jesus, porque não tem pastor. Para esse tipo de líder, o que importa é receber o seu salário e os benefícios. O resto não importa realmente. Por isso Jesus declarou nesses textos, João 10, 12, parte A, diz o seguinte: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E também, no verso 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O terceiro tipo de líder é o lobo. Esse tipo de líder, ele reflete o próprio caráter de Satanás, porque ele toma as ovelhas de outros líderes falsos, ele oprime, domina, ele explora e ele por fim dispersa as ovelhas de Deus. Esse tipo de líder, que é o lobo, ele age sempre nos campos onde estão os líderes ladrões, salteadores e mercenários, pois tais líderes não são de Deus e nenhum deles tem cuidado com as ovelhas. Vejamos esse texto de João 10, 12, a parte A. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O quarto tipo de líder é o pastor das ovelhas. Esse é um líder verdadeiro. Convertido a Cristo, esse líder conhece a palavra de Deus, se submete a ela e lidera de acordo com as suas orientações. O verdadeiro pastor é um discípulo de Cristo. Ele ama e cuida das ovelhas do Pai Celestial. Ele sabe que é pastor por delegação. Ele sabe que as ovelhas não são suas e que vai prestar contas de cada uma delas que estão sob seus cuidados. Veja o que Jesus disse desse líder em João 10, 2 a 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O verdadeiro pastor das ovelhas entra pela porta, que é Jesus. Ele sabe que lidera as ovelhas que pertencem ao Senhor e segue o padrão de liderança amorosa do Senhor Jesus. O pastor das ovelhas também conhece as ovelhas pelos nomes, porque se relaciona com elas e ama e cuida de cada uma delas, sendo um exemplo para seu rebanho, no procedimento, na palavra, na fé, no amor e na pureza. Por isso está profetizado que Deus nos daria pastores segundo o seu coração, que apacentariam as ovelhas com sabedoria e inteligência. E o quinto e último tipo de líder é o bom pastor. Esse é o dono das ovelhas. É o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, pois ele as comprou com o seu próprio sangue. Ele é o Senhor Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, que chama, comissiona, respalda e segue à frente dos verdadeiros pastores das ovelhas. Veja o que está escrito sobre ele, em João 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, não é? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Também no verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E veja ainda 27 e 18, os versos 27 e 18, que são extraordinários. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. E as ovelhas? Quem são as ovelhas? As ovelhas são o povo de Deus, tanto israelitas quanto os gentios, convertidos a Cristo, que é o Senhor, que reúne todas as suas ovelhas em um só corpo. Portanto, cuidado com os falsos líderes religiosos e com o falso cristianismo, pois eles são ladrões, salteadores, mercenários e lobos. Seja intransigente com eles e não os ouça, afaste-se deles. Mas honre
aceite e submeta-se à liderança dos verdadeiros pastores das ovelhas, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que amam a palavra do Senhor e a presença também do Senhor, né? E que não estão interessados propriamente em coisas, posições ou benesses, mas cuidam das ovelhas do Pai e se gastam nesse cuidado do rebanho do Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário e não esqueça de clicar aí em gostei para que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até o próximo.